Bom, meu nome é Eric França Viana e eu sempre, desde criança, eu tenho um apelido, que é o apelido de Pinguim. E através dessa, né, popularidade desse nome, desse apelido, aí eu adotei o Eric Pinguim como nome artístico. Até porque ninguém me conhecia na rua como Eric. Era colega, rua, bairro, enfim. Onde eu fosse, o pessoal só me lembrava, né, do Pinguim. Bom, Pinguim, porque quando eu era menor ainda, né? Eu gosto de falar. Mas eu cresci na Lagoa do Boa Vista ali. Eu morei ali quando eu era criança e praticamente a vida toda, assim. Meu pai, ele tinha um trailer de frente à pista de patins. E então desde criancinha eu andava de patins muito pequeno e não existia patins do tamanho do meu pé na época. Então o patins era muito grande e eu era muito pequeno. Então ficava uma figura de pinguim. E o pessoal me apelidou nessa época e coincidentemente também tinha uma propaganda da House que tinha uns pinguins patinando, descendo, assim, esquiando no negócio da neve. E começou a zoeira, pinguim, 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 mas eu criança achava aquilo muito legal e ficou. Eu devia ter uns 7 anos de idade. E dali foi. Eu nasci em Sete Lagoas e, e fiquei por aí mesmo. Eu lembro quando eu era bem criança, lá já na Lagoa do Boa Vista, nesse trailer que meu pai tinha um camarada que passava em volta do trailer fazendo a figura de Charlie Chaplin. Ele ensaiava Charlie Chaplin caminhando pela lagoa e rodando uma bengala. E eu olhava esse cara e falava, pô, que engraçado, que legal, quem que esse cara é e tal. E meu pai me explicava que ele estava fazendo um personagem do Charlie Chaplin. E no dia do meu aniversário, meu pai chamou esse cara pra poder fazer o Charlie Chaplin. Eu lembro até hoje, assim, bem criança, eu tenho isso bem vagamente na minha memória, de que eu tive um Charlie Chaplin, né, animando a minha festa, assim. E eu sempre fui muito fã de coisas cômicas, comédias, através dessa influência que eu tive do meu pai, de Chaplin, de O Gordo e o Magro, e desenho, Pica-Pau, e era Chaves e tal, e eu tive, né, eu gostava muito disso. E eu dizia que eu queria ser ator de filme de comédia quando crescesse. E foi isso. Aí nunca me envolvi com a arte no decorrer de um certo, né, quando a gente está ali nesse processo sistemagórico de formatura para faculdade e essa coisa mesmo, né, de estar permeando dentro desse sistema. Nunca me envolvi com a arte porque nunca tive ponto de referência aqui em nossos meios, né? Eu achava que não era possível, que eu não via, não estava junto. E ali por meados de 2003, 2002, eu e um amigo, uns dois amigos a mais, a gente começou a praticar malabarismo. Coisas que a gente mesmo fazia as bolinhas, fazia os devil sticks, fazia os malabares e a gente começou a treinar isso bem na intuitividade mesmo, assim, de um processo de pegar e vamos ver como é que faz, porque a internet tinha, mas não tinha tanto ainda o recurso que tem hoje. Então era uma coisa assim, tinha um outro amigo nosso que em Belo Horizonte, ele tinha mais envolvimento com o pessoal da arte quando ele voltava, trazia as manobrinhas novas e a gente fazia e treinava. E isso a gente ia pra escola e matava a aula para fazer malabarismo e voltava na porta da escola depois para fazer. E nisso, eu lembro até uma vez a primeira vez que a gente cuspiu fogo, a gente voltou na porta da escola para cuspir fogo da janela. Foi uma bagunça. Não foi legal, não. Mas enfim, aí disso, né, dessas práticas, começaram a surgir convites de um pessoal que organizava festa eletrônica aqui na cidade. E não só eletrônica, mas outras festas também. O pessoal começou a convidar a gente para poder entrar na festa e fazer animação com os malabares, com intervenções e tal. Na época ainda eu era muito cru com a intervenção do palhaço em si. Gostava, tinha muita curiosidade, mas eu não fazia, porque não tinha a mínima noção. E era, apesar de tudo, né, eu ainda sou muito tímido, assim, pode não parecer, né, a gente
Então na época eu era mais tímido, muito assim, e fazia só malabares mesmo, assim, nas festas. E esses convites foram aumentando, de a cada fim de semana uma festa diferente, e, e era legal no começo, a gente entrava, não pagava para entrar, e ganhava ali né, uma comida, um lanche e tal. Era empolgante, era legal, a gente gostava de fazer. Até que chegou um ponto que a gente já não estava muito querendo, assim, né? Às vezes a gente não estava muito afim de ir e tal, e começou a surgir as propostas de, então a gente te dá uma ajuda de custo. E foi quando também eu enxerguei, assim, falei, não, poxa, isso é uma profissão, né? Isso, eu tenho que cobrar por isso que eu estou fazendo. Então isso aí já era ali no 2005, 2006. A gente inicia isso em 2003, 2002. E né, ao decorrer desse tempo eu comecei a fazer cobrando mesmo, assim, mas só que assim, sempre nessa pesquisa intuitiva sobre circo. Viajava para algum lugar, aprendia alguma coisa, voltava e praticava. E, e foi engraçado que quando eu estive na escola de circo, lá no Rio de Janeiro, e eu tinha muita curiosidade de saber como fazer os materiais de circo, como eram produzidos, né? Porque o material de circo não é em qualquer lugar que a gente encontra. E é muito caro quando a gente. Então tudo é meio que feito assim pelos próprios artistas. Aí eu vi um cano esticado no chão e eu tinha muita curiosidade de fazer um maço chinês, que é tipo um polidense de 4,5 metros de altura. E eu vi os caras lá sentados em volta desse cano no chão, colando EVA nele. Aqueles EVA que a gente compra na papelaria, com cola de sapateiro, colando EVA dentro da Escola Nacional do Circo. Assim, eu falei assim, isso é um maço chinês? Sei, o que vocês estão fazendo? Eu falei, a gente faz desse jeito. Eu falei, pô. E aí, ou aqui ou lá, e foi o que eles falaram, velho, circo é assim, véio. A gente faz da maneira mesmo que da nossa intuição aqui, a gente tem que dar um jeito, a gente se vira, que não tem o material, a gente faz, a gente cria. Então eu tenho muito isso, sabe, né, no meu trabalho. A gente não tem pronto, então a gente cria, a gente dá um jeito, a gente faz, a gente monta. O pessoal me coloca muito de gambiarreiro por isso. Aí é assim, eu já tinha esse processo de pesquisa do malabarismo e de algumas atividades circenses mais voltadas para a área física, tipo o monociclo, né, dentro do equilibrismo, acrobacias de solo, acrobacia aérea, comprava o tecido e o malabarismo. E sempre tive muita vontade de muita coisa dentro de mim, daquela coisa guardada lá no início do palhaço, da figura cômica e tal. E em 2012, teve aqui na cidade, aqui em Sete Lagoas, foi uma oficina com o Pablo Barluzia, que é um preparador de palhaço europeu. E ele é um cara muito competente. Hoje inclusive, ele treina palhaço para o Cirque du Soleil. E essa oficina, na época, foi uma parceria que estava acontecendo ela aqui e ao mesmo tempo em Belo Horizonte. Que foi uma parceria, acho que foi da Precária, né, que o João Valadares, na época, conseguiu trazer essa oficina para cá em uma parceria com a prefeitura. E tinha umas vagas. E uma amiga me mandou isso na internet, ela viu esse fly. E eu fiquei muito interessado. Eu falei, poxa, tá aí, ó. Vou entrar. Aí tinha que fazer, era um processo seletivo, a gente mandava um currículozinho e tal, uma carta de interesse. E o próprio Pablo escolhia quem ia fazer as oficinas. Aí foi nessa oficina que eu tive o meu primeiro contato aqui em Sete Lagoas, mas assim, com grupos de teatro e fazedores de teatro da cidade. Foi nessa oficina que eu conheci o Alex, diretor da Alvorini. Tive mais contato com o pessoal de várias outros amigos aqui. Gustavo Gomes, Júlio, o Denilton, que era nosso grupo, enfim, vários. E daí, desta oficina, me gerou um contato com o Alex. E desta oficina, numa outra oficina, que nessa outra oficina pelo Sesc eu estava ministrando uma oficina de circo e o Alex ministrava a oficina de teatro lá. Foi onde ele
lembrou de mim da época da oficina do palhaço e falou, olha, tem um personagem que a gente está precisando no nosso espetáculo, chama Cinema Pipoca e Piruá, e tem um personagem do dono de cinema que ele tem essa caricata do cômico, do rabugento, e é a sua cara, então a gente precisa de você lá e tal, e você precisa de ir. E bateu muito com a época que eu tava no seguro-desemprego. Falei, cara, vou lá, sempre quis fazer isso, vamos lá ver como é que é e tal. E os ensaios aconteciam no Caique, foi quando eu conheci o pessoal do Grupo Alvorino. E quando eu me integrei ao grupo, né, depois desse processo de estreia, e a gente sente, vê como é o palco e nunca mais quer sair dali. E foi isso, assim. A minha formação acadêmica é uma outra coisa também, assim, engraçada, que eu busquei a educação física como formação para formatar melhor essa minha ideia da área circense. Estava fazendo um processo seletivo para uma oficina de bufão que ia ser ministrada aqui em Belo Horizonte. E o cara que era o tutor da oficina e estava trazendo ela, ia dar oficina, ele era muito graduado, assim. Ele tinha acabado de voltar da Europa num processo de pesquisa e essa oficina era uma contrapartida do projeto dele, sabe? Que ele ia pegar esse pessoal e ia aplicar tudo que ele trouxe de lá pra cá, assim. E o bufão é uma figura que vai pro outro lado do palhaço. Eu descobri um pouco isso em mim e queria entender mais sobre isso. E nessa entrevista ele me perguntou assim, qual a sua formação? Aí eu falei, eu fiz educação física. Aí ele falou, mas por que você fez educação física se você trabalha com teatro e com outras coisas? Eu falei, porque eu hoje venho de um lugar e que eu tomo como uma percepção que é uma área meio ingrata. A gente é mais reconhecido pela notoriedade artística do que pelo currículo que eu carrego atrás. A não ser que eu queira ser um pesquisador, alguma coisa assim. Ele entendeu isso de uma forma muito adversa, assim, não foi muito legal eu falar isso com um cara que é muito graduado. Mas é disso, assim, eu tenho isso como. Eu tenho a teoria do palhaço, eu busquei essa teoria, busquei essa formação, mas não existe uma graduação para ser palhaço, a não ser, né, se eu for buscar artes cênicas, mas me complementava mais pelo circo a de educação física, por isso eu fiz educação física. O Tourette, ele vem crescendo, assim, ele vem aparecendo ainda, né? É um processo de pesquisa que acho que assim, que ele nunca acaba. Meu primeiro contato com uma oficina de palhaço foi em 2012 e de lá pra cá, eu digo que cada processo, cada oficina é um pouquinho que vem surgindo dele e até hoje assim, ele tem construção. É um palhaço que eu tô descobrindo ainda várias formas de caminhar com o Tourette. E o Tourette ele vem na brincadeira eu até falei, de vez em quando eu vou piscar. Eu, quando criança, eu tinha uns tics, manias e tal, que eu piscava, e eu batia o calcanhar na bunda, eu fazia uns barulhos estranhos. São movimentos involuntários que né, hoje definem como a síndrome de Tourette. E vem disso o nome Tourette. Que era uma coisa que eu vivi assim, minha mãe, meu filho, você tem que parar de fazer essas coisas, o povo vai rir de você na rua, o povo ri de você na sala, o povo vai zombar de você. Eu falo, o que tem, mãe? Deixa isso. Eu tô. Enfim, deixa o povo. Vocês estão rindo, tá bom. E foi uma forma eu era muito zoado na escola. Sofria bullying pra caramba por conta disso. Lembro uma vez que eu entrei na sala e o colega meu tava tendo uma convulsão no chão. Eu fiquei preocupado, ele começou a rir. Eu falei, tô te imitando, velho. Eu falei, não, tô tranquilo. E eu sempre tratei isso com muito. Né? Foi a esquiva, assim, de tratar isso bem, de aceitar isso de uma forma legal. E hoje, com carinho, eu coloquei o nome do palhaço em cima disso, é o Tourette. Porque o palhaço, né, é o grande estado de. Assim, quando a gente está sem armas, quando a gente está de verdade despido de enfim, de tudo isso que a gente não quer
se mostrar palhaço hora nenhuma, né? É a hora que a gente menos quer estar ali, menos tem coragem, que é a hora que o palhaço sai, assim. Ele é muito poético nesse ponto. E isso eu acho muito bacana. A gente escolhe, eu vou ser feliz ou eu vou querer ganhar dinheiro? Então eu me encontrei muito nesse ponto, assim, de para que lado que eu vou permear minha vida? Eu vou competir ou eu vou curtir ela? Porque a vida nossa é uma competência, né? Competência, é uma competição desde de quando a gente está na escola. A gente tem que ser o melhor na prova, a gente tem que ser o melhor na faculdade, a gente tem que ser melhor na... E quando eu entendi que a minha ideia era ser artista, era viver disso, o que eu sei era desprender dessa competição. E ao invés de competir, tentar andar, caminhar junto aos outros. E eu espero isso, quanto artista, e para nossa área cultural, e quanto economia, e que isso expanda para outros também, para outras áreas. É isso, é esse processo. Defino o Eric. Desatento, desajeitado, avoado, mas também muito emotivo e guardo muitas coisas assim pra mim. E eu acho que eu tenho a responsabilidade de, de agradar quem tá no meu entorno. E é isso, assim, eu sempre tento abraçar muito, assim, quem tá em minha volta e todo mundo. Uma palavra para as crianças, cara, Rock Baby. Oh yeah! Uma palavra pro Brasil, acorda. Acorda, gente. Pode ser. Sobre os espaços de Sete Lagoas, eu vejo assim que hoje, né, de um tempo pra cá, a gente estão surgindo novos espaços. E isso é muito legal e a gente ainda carece muito desses espaços. Mas da época que eu vim fazendo até hoje, eu também acho que nos cabe muita ocupação de espaços públicos. Eu digo num contexto sobre praça, mercadão, comunidade, enfim, a gente tenta trazer muito isso nas nossas práticas do grupo e de ensaios, de levar ensaio para uma praça pública, de ocupar mesmo esses espaços que já que nos faltam os espaços, né, mas enfim, mas acho que é a nossa personalidade também, né, que a gente caminhou do teatro de rua assim e tal. Mas eu acho que ainda Sete Lagoas carece de um espaço bacana. Muito. Municipal, né, claro. Os particulares estão aí e a galera, assim como a gente vem, né, de compartilhando, de se ajudando, de mãozinha dada ali. E isso é um movimento muito legal. O Quintal de Histórias, a Precária, tá muito bacana. A gente teve um espaço, para quem não sabe. Felizmente o espaço fechou por dificuldades de mantê-lo, mas enfim. Eu acho que a consideração final é o que eu falo muito, assim, é respeito e compreensão. É uma coisa que também vem muito de mim, assim, eu tenho muito isso, eu acho que falta muito nas pessoas, assim, né? Na galera, né? De toda forma, respeito e compreensão. Vamos lá. Tamo junto. Valeu, galera. Sigam o Quintal do Boi da Manta no YouTube. Tem nós lá, viu? Tem nós.